Olá, pessoal. Estamos aqui juntos para mais um Altercast. Dessa vez, com muita honra, estou recebendo a Juliana Alcântara, uma contadora aí da região de Sergipe, em Aracaju. Eu estou muito feliz por te receber, Ju. Obrigada. É um grande prazer. Você é uma cliente Alterdata já de algum tempo. Eu te conheci, se eu não me engano, em um evento, não é isso? E dessa vez estou te recebendo aqui na minha casa, aqui na Alterdata. Você já fez um tour, já conheceu um pouco aqui da Alterdata. Depois eu vou te pedir para falar um pouquinho sobre isso. Mas eu queria que você falasse aqui um pouquinho para eles sobre a tua história. Quem é você? Mas, em primeiro lugar, muito obrigado mais uma vez pelo convite, por ter aceitado o convite de fazer um Altercast com a gente. Obrigada a você, Hugo. Agradeço também a Michele, que me recebeu. A gente fez um tour na Alterdata e é perfeito esse tour, porque é diferente você conhecer a Alterdata por imagem e você conhecer a Alterdata pessoalmente. Então, espero que outros contadores tenham essa experiência de vir aqui conhecer a Alterdata pessoalmente. A gente rodou todos os setores de escada, porque eu cheguei no momento em que os funcionários estavam chegando. Então, eu e Michele, a gente desceu todas as escadas do 7º até o 1º. E a gente foi lá no anexo. Fomos também na universidade. Conheci o museu também, maravilhoso. Tirei foto de tudo. Publique essas fotos. Gostou do tour? Com certeza. Eu lembrei de um computador que eu tive. Não vou lembrar dele agora. Ele era todo rosa. E aí vem toda aquele flashback maravilhoso de quando a gente era criança, né? Que a gente usava aquele MSN. Só por brincadeira, tá? Isso. Então, comecei também com tecnologia dessa forma. Usando um pouquinho MSN, Isso. usando computador em casa. Eu comecei com, se não me engano, com 386. Não lembro qual o computador que você tinha, mas eu comecei com 386. Eu tirei foto do que eu tinha, mas também não vou lembrar não, tá? Bom, Ju, eu queria muito trazer aqui para esse podcast o tema central aqui, o assunto central da nossa conversa. Mas antes disso, conta um pouquinho sobre você, sobre a sua história. Quem é a Juliana Alcântara? Vamos lá. Gente, eu comecei em 2008... Tem muitos tempos. Muito. Vou entregar minha idade, né? Enfim, eu comecei trabalhando numa empresa grande, em Aracaju, uma construtora, que tem um grupo de negócios, tá? Trabalhei 9 anos nesse grupo. Da construtora, eu passei para a hotelaria. Passei quase 5 anos na hotelaria e cheguei até o topo de gerente gerente do hotel, tá? Passei 2 anos. Entrei para o trainee de gerente geral. Porém, eu estava travada por não conseguir sair da minha cidade. Então, eu acabei tendo que sair da hotelaria porque eu não tinha mais para onde crescer. Mas aprendi muito. Foi dentro de uma rede muito grande, cheia de processos. Eu aprendi. Eu digo que eu entrei do modo hard, né? Eu trabalhei com lucro real. Eu aprendi todos os setores da contabilidade, o a receber, o financeiro, o a pagar, até a gestão do hotel, até vendas do hotel, tá? Então, a gente tinha reunião, o daily. Todo dia a gente tinha uma reunião de 30 minutos. A gente tinha reunião mensal para demonstrar todo o nosso resultado. Acabou sendo uma escola esse lugar. Ai, não. Eu amei toda essa experiência, tá? E aí, é importante eu informar aqui, né, minha trajetória, porque foi daí que eu cresci, tá? Eu passei 9 anos nessa empresa. E quando eu saí, foi no momento mais difícil da minha vida. Foi no momento que eu perdi minha mãe. E logo depois, eu acho que eu passei meu luto pro meu filho. Meu filho pegou uma bronquiolite que quase morreu, tá? E aí, nesse momento mais frágil da minha vida, a dona do hotel disse que eu não estava com cabeça para trabalhar. E realmente não estava. Então, chega no momento que a gente é descartável para a empresa privada, tá? E tá tudo certo. Teve o meu momento ali que eu aprendi. Então, teve aquela, né, via de mão dupla. Eu dei minha força de trabalho, mas eu também ela investiu em mim para eu chegar ao topo de ser trainee de gerente geral. Então, tá tudo certo. Só que quando eu saí, Hugo, eu achei que o mundo ia desabar. Eu disse, e agora? O que é que eu vou fazer da minha vida? Né? Eu sempre fui criada para ser funcionária de uma empresa, tá? Uhum.
Quando eu cheguei nessa empresa, eu galguei todos os cargos de liderança e aí me colocaram no hotel e tal. Então, eu cheguei ao ponto de pensar que dali, sei lá, não enxergava, não conseguia enxergar que eu tinha um caminho longo para trilhar. Beleza, nunca me faltou emprego. Te juro. Até porque eu sempre fui cargo de confiança. Então, dali surgiu um bico, que aí logo depois eu fui parar no GAECO, do Ministério Público, e participei de algumas... A vida vai levando a gente. Poxa, e tudo seleção, tá? Enfim, e do GAECO eu tive que sair porque eu sou uma pessoa muito virada e o GAECO era algo muito só para aquilo ali. Mas eu nunca fui só para uma coisa só. Então, eu era virada. Do GAECO... Virada, para explicar aqui o sotaque, porque eu também sou pernambucano e você sergipana. Virado é alguém agitado, alguém que não dá para fazer uma coisa só. Só para ir traduzindo aqui, porque eu sei que eu também falo alguns termos que muitas pessoas estão tentando entender o que é. Com certeza. Mas vai lá. E do GAECO eu saí e fiquei prestando consultorias e alguns outros trabalhos dentro de órgão público. Então, hoje eu entendo da contabilidade pública e da contabilidade privada. Então, eu faço os dois, tá? Aí, comecei a prestar consultorias para um empresário que compra as empresas bagunçadas, arruma e só ergue a empresa, tá? E eu comecei nessa trajetória com esse empresário e percebi que eu estava arrumando a empresa dele, mas eu tinha vontade de montar a minha empresa e arrumar a minha empresa. Eu queria trabalhar para mim. Porque só arrumar a empresa dos outros, né? Pronto. E arrumei as empresas dele, deixei tudo arrumadinho, disse, agora eu vou seguir meu rumo, tá? Foi onde eu entrei para a CF Contabilidade. Hugo, quando eu cheguei a entrar para a CF Contabilidade, eu comprei a franquia, entrei, isso foi em agosto de 2021. Quando eu fui dar informação para esse empresário, um outro... o cara de confiança desse empresário. Quando eu cheguei para ele e falei, ele disse, não, Juliana, eu não posso te perder, eu tenho uma oportunidade assim, assim, assado para você. Eu disse, infelizmente, eu vou ter que dizer não para essa oportunidade. Só que era muito boa financeiramente, tá? Mas eu precisei dizer não, porque senão meu sonho não andava. Eu tinha meu sonho de criar a minha própria empresa, tá? Logo depois eu descobri que eu estava grávida. Turbilhão de mudanças no mesmo... Caramba, como assim? E aí, como você vai empreender grávida? Quem vai me contratar, Hugo? Grávida para tomar conta da sua empresa? Veja, o meu estado é muito machista, tá? Então, eu já tenho esse desafio de quebrar essas barreiras. E ainda mais grávida... Então, eu penei um bocadinho, tá? Sentiu isso nesse momento? Senti. E eu precisei aceitar o momento e dar uma desacelerada. Só que um ano depois, a Juliana virada... mal pari, eu já tava lá atacando, tá? Não, vamos dar uma agitada nisso aqui. E aí, a CF é boa por isso. Ela lhe dá todos os suportes. Mentorias, para você dar essa destravada, entendeu? Ela deu a estrutura de retaguarda para você conseguir... Justamente, destravar. Entendi. Então, muita gente me pergunta, não faz sentido você estar numa CF da vida, porque acaba que você tem royalties para pagar. Para mim faz todo sentido e fez todo sentido. Hoje eu me considero uma contadora muito diferente por estar dentro da CF. E não por nada, tá? São as mentorias e todo o ecossistema que você precisa para o empresário ter ali dentro. Então, você tem uma visão diferente de uma contabilidade. Isso, inclusive, era uma coisa que eu queria te perguntar. Em que momento, que em algum momento ali você se formou como contadora com um objetivo? Você amava a contabilidade ou então tinha interesses na contabilidade. Em que momento você se descolou do contador formado, técnico, com conhecimento e orgulho do conhecimento que tem? Porque o contador, historicamente, é uma função muito técnica. Eu falo isso porque eu também venho de origem muito técnica, que é TI. Alterdata, como uma software house, é uma empresa que é originalmente técnica. Eu passei por um processo parecido de transformação de técnico em vendedor, de técnico em gestor. E como foi esse descolamento para você? Porque você saiu, fez essa transição, mas ser empreendedor não é só abrir um CNPJ. CNPJ talvez seja a parte mais simples de todo esse processo. Sim.
Então, como é que você saiu? Como foi na tua cabeça para você sair de contadora para empreendedora? Boa pergunta. Vamos lá. A CF foi quem despertou esse interesse em Juliana se transformar em uma vendedora. Ah, tá. As mentorias, o próprio Edilson, você já mira ali e diz, puxa, eu quero ser um cara igual o Edilson. O Rafael Machado, o Hugo também, Dias. Aí você sai daquele mundinho de Aracaju, Sergipe, e vai para as convenções, seja da CF, seja os congressos, e aí você começa a ver um outro mundo. Poxa, eu não posso ficar ali naquele operacional. A Juliana virada, desenrolada, né? Que gosta de um lobby, Esse não pode desconforto ficar... começou a gerar essa necessidade de você, né? Justamente. E foi justamente na convenção da CF, no ano passado, que eu percebi que eu estava travada, Hugo, certo? Eu não conseguia mais colocar cliente para dentro porque eu não ia dar conta do operacional, da manutenção do cliente e de prospectar cliente. Eu ia endoidar, eu já estava endoidando, tá? E aí eu despertei. Na verdade, eu estava buscando um funcionário, mas eu precisava de algo muito urgente, porque eu queria crescer muito urgente também. Tá? Já estava aparecendo clientes. Até eu tenho um podcast também, tá? Contar Pod, _podcast. Sigam o Contar Pod, realmente. Contar Pod com D mudo, tá? Maravilhoso. E o próprio podcast é uma ferramenta de você divulgar ali o nome, tá? Então eu comecei a ficar conhecidinha como contadora, como uma contadora diferenciada, aquela que traz a solução. É um podcast voltado para o contador, certo? Voltado para empresários. Para o empresário contábil. O empresário. O empresário de uma forma geral. De uma forma geral. Em 2023, eu estava trazendo muitos conteúdos, tanto tributários, até tinha um integrante dentro do meu podcast que ele era tributário, e eu vi que não dava muito engajamento. Em 2024, eu mudei totalmente. Eu estou trazendo só empresários, seguindo aquele modelo do G4, seguindo os Sócios, que é um podcast que eu amo também, que eu acho que a gente trazer vivências, experiências, insights de um próprio empresário para ele levar lá a sua dor, dizer como ele resolveu a dor, eu acho que isso é algo muito incentivador, motivador para o empreendedorismo, né? E eu acho que o empresário precisa disso. Então, eu mudei completamente em 2024 e eu vi que virou uma chave no meu podcast, tá? Inclusive, o empresário que vai no podcast, de repente, ele se sente até privilegiado, prestigiado, isso tá? aí. Essa é a palavra certa, prestigiado. E depois ele pode virar meu cliente, Hugo. Não, isso realmente gera cria uma conexão. Sim. Entre vocês dois, ele se sente valorizado. Realmente mostra que esse prestígio que você demonstrou ali ao levá-lo para o podcast, você tem uma percepção até de valor nesse profissional. Gera um negócio, né? E não é só a contabilidade que eu vendo. Eu tenho vários outros serviços que eu presto. Seja um empréstimo, seja um certificado digital, um sistema da Alterdata. Sim. Né? Sim, você... Para quem não sabe, a Juliana é uma embaixadora da Alterdata, uma grande parceira nossa também. Então, ela também é uma pessoa que leva o nome da Alterdata na região Nordeste. Por isso que ela está comentando isso. Justamente. E às vezes a dor do cliente não é nem em si aquele honorário contábil, tá? Porque geralmente quando você chega no cliente, eu aprendi isso com a Alterdata, o seu sistema realmente te atende? Eu uso isso para contabilidade. A sua contabilidade realmente te atende? As respostas são sempre sim, tá? Mas ele te atende e você me recebe, né? É exatamente isso. Então tem alguma coisa que não tá fechando. Mas tá dando oportunidade para o outro, né? Então alguma coisa não tá fechando, entendeu, Hugo? E aí é onde eu entro. Aí eu começo a fazer perguntas. E o que é que não te atende? Aí geralmente o sistema dele não atende. Ele tá com uma bagunça financeira que ele não consegue nem saber qual é o lucro dele. Ele não consegue identificar nem qual a margem de lucro dele. Então eu vou lá e ajudo. E aí, eu ajudei o empresário, isso gera uma conexão. Então eu posso entrar com outros tipos de serviço. Eu posso entrar com BPO financeiro. Ainda tem uma resistência muito grande dentro do meu estado, tá? Em BPO financeiro. Mas beleza, eu não quero entrar não no seu financeiro, mas eu quero lhe vender um sistema.
Eu quero organizar a sua empresa. Mas eu acho que BPO financeiro ainda tem uma resistência em todos os lugares, tá? Não é só no seu estado, não. De uma forma geral, o empresário ainda não está se sentindo tão confortável de entregar todo o financeiro para o contador, mesmo sendo uma grande oportunidade para ele de redução de custos, de organização e tal. De tempo para ele prospectar receitas. Tem uma série de vantagens. Eu acho que é muito mais uma questão cultural também acho. Do mercado, dos empresários de uma forma geral, do que, de fato, a região, o contador e tal. Acho que é nacional isso, tá, Ju? Tem um sentido isso no mercado nacional, não é só na sua região, não. E aí, Hugo, eu comecei a pensar que eu não quero só a contabilidade. Eu posso vender outro serviço para aquele cliente que se interessar no meu podcast, de ir lá contar a sua história. Eu só quero gerar algum negócio com ele. Sim. Certo? Ele me dando essa oportunidade, já eu chego onde eu quero. E aí, trazendo, Ju, essa ideia do contador-vendedor. Bom, falamos de 2 fases. A Juliana, história como contadora. Segunda fase, a Juliana saindo de contadora funcionária para a Juliana empreendedora, ou seja, o contador empreendedor, contador técnico, contador empreendedor. E agora eu quero ir para a terceira fase, que é, de fato, o tema do nosso podcast. O que é o contador vendedor? Hugo, o contador vendedor é aquele que observa as oportunidades em tudo, tá? Então, eu chego em algum momento... ali eu já estou divulgando que eu sou contadora e que se precisar... Vou dar um exemplo. Precisei de um dentista, tá? E aí, na primeira conversa, eu já aproveito e digo... Inclusive, eu sou contadora, se precisar de alguma coisa... Porque a gente está no momento de imposto de renda. Exatamente. Então, vai ver que aquela dentista ali nem fez o imposto de renda dela. Eu quero pegar o imposto de renda dela... Até para provar para ela que ela está pagando muito imposto na pessoa física, tá? Seja uma terapia, eu faço terapia. Eu chego pro meu terapeuta, ele é novo, eu tô recentemente fazendo a terapia, tá? Então, ainda tô conhecendo ali aquele terapeuta. Mas assim que eu chego no consultório dele, eu disse, doutor, eu sou contadora. Então, se precisar de alguma coisa, aí já vai gerando aquela conexão. Então, isso é, é o que eu considero ser uma vendedora, tá? Eu não espero nada, qualquer oportunidade que eu vejo, eu já divulgo logo que eu sou contadora. Eu acredito muito nisso, tudo que você está dizendo na minha cabeça faz total sentido, principalmente porque vender tem tudo a ver com conexão. Eu costumo dizer, até treinando o time interno de vendas, que se você vai num restaurante, aquilo ali é um cliente potencial. Sim. Esse restaurante tem um outro contador, que esse outro contador tem trocentos clientes. Esse restaurante frequenta algum ambiente que, se falar de você, por exemplo... pode multiplicar as indicações. Sim. Então, de fato, ser vendedor, eu concordo com você, é falar de você, do seu negócio, do seu serviço, do que você faz para todas as oportunidades. Você resume isso? Aham. Por exemplo, eu tenho outro exemplo para dar. Eu prospectei dentro do meu podcast, tá? Eu mirei ali, eu disse, eu quero... É tipo uma associação, eu não vou falar o nome aqui, tá? E aí, uma associação de lojistas, mirei nele e convidei lá. Hoje eu sou a contadora, tá? E dentro dessa associação, existem várias oportunidades para mim. E aí eu chego pro meu operacional de trata esse cliente da melhor forma. Porque eu tô mirando num bom atendimento para ele prospectar isso aí. Ele é um multiplicador. Ele é um multiplicador, exatamente. E aí, a gente encontrou alguns probleminhas dentro dessa associação. E aí, eu mesma fiz questão de resolver. Eu perdi alguns dias de trabalho só focando em resolver porque eu queria dar o melhor atendimento para ele. Eu preciso dar o melhor atendimento para ele. Até porque ele estava sofrendo com isso. Então, eu preciso prestar o melhor atendimento. E através dele vem muitas outras empresas, problema, eu acredito que todo mercado tem. Antigamente, tínhamos um preconceito em contador que não... O contador, na verdade, tinha uma cabeça de preconceito que ele não podia prospectar clientes. Sim. Não sei se você chegou a viver essa época prática, até pela tua idade, acho que não, mas há um tempo atrás, eu também não vivi diretamente isso, tá? Mas o contador, ele achava que ele estava sendo desonesto se ele prospectasse clientes de outro contador. Sim, eu vivi isso. Você viveu isso? Eu já fui conselheira
do Conselho Regional de Contabilidade de Sergipe, e tinha muito isso lá. Eu não posso pegar... Eu não tenho isso não, Hugo. Veja, se você não está atendendo seu cliente bem, aí é um problema seu. Eu entendo exatamente isso. Livre concorrência, mercado, Sim. faz parte do jogo. Uhum. Não podemos ser desonestos, não podemos fazer nada que seja uma corrupção, ou então estejamos agredindo alguma coisa, algum acordo de mercado. Beleza. Se não tiver isso, eu acredito muito na prospecção ativa, porque oportunidade existe, Ju. Sim. Eu acredito muito nisso e treino o meu time, preparo o meu time. Não sei se você sabe, mas hoje nós temos 2.000 colaboradores na Alterdata. Grande parte desse time, quase 500 vendedores e representantes da nossa empresa, vendedores, gerentes, representantes, tudo isso voltado para o time comercial. Uhum. E esse time é preparado exatamente para observar a oportunidade onde muitos não enxergam. Sim. O contador, se ele perceber essa oportunidade, ele consegue multiplicar muito facilmente os negócios. O mercado, de uma forma geral, principalmente de contabilidade, ainda é muito pouco maduro no quesito vendas. Sim. Ainda enxerga vendas como uma coisa, um bicho de 7 cabeças, ainda trata vender como uma coisa que não é a praia dele. Enquanto nós, por exemplo, nós dois especificamente falando, vivemos desse mercado, vivemos de negócio, vivemos de relacionamento, vivemos de vendas e já percebemos que não adianta esse pensamento até imaturo de que você vai crescer apenas e sobreviver 10, 20, 30 anos apenas das indicações. Isso é uma preocupação que eu não sei se a maioria dos contadores tem, aí conversando com todo o mercado contábil. Eu vejo que muitos contadores ainda têm aquela cabeça de eu vivo apenas de indicação. De indicação. Meu negócio é só indicação. E não percebe, aí eu queria te ouvir, e não percebe que isso pode ser temporário. Algo, mas eu tenho uma marca consolidada. Ok? E se algo mudar? Sim. Não existe nada imutável ou que não vai sofrer nunca uma variação por qualquer fator externo. A prova disso é o que está acontecendo no Sul. A princípio, muitos contadores ali estavam sólidos, com uma carteira local, vivendo de indicações. Aquela carteira local dele pode ter sido destruída por um fator externo que ele não estava preparado. Então, se ele não estava preparado e perdeu aquela estrutura sólida e constante que ele já tinha, somado ao fato dele não entender de vendas, a ideia é que ele sofra muito mais do que um contador que saiba vender e que no dia seguinte vai captar clientes e vender para uma nova carteira. Como é que você percebe isso no mercado? Veja, eu percebo que ainda tem essa mentalidade de indicação, principalmente no meu estado. E aí é onde despertou isso que eu disse, eu quero ser a melhor vendedora do meu estado, tá? Isso eu peguei da CF. Eles têm muito isso de transformar o mindset da gente. E tanto nas mentorias e seguindo o próprio Edilson. Eu acordo 5 horas da manhã para escutar Edilson. Todos os dias ele fala 5 horas da manhã? Ele muda. De vez em quando ele tinha um perfil de ser todo dia, durante um mês. Ou era 15 dias, sei lá. Mas eu tô sempre lá, ativa 5 horas. Agora ele mudou, é toda terça e quinta. Eu já boto minha Alexa... 5 horas da manhã? 5 horas da manhã, boto minha Alexa a programar. Eu odeio acordar cedo, tá? Mas, pra escutar Edilson, eu tô lá, firme e forte. Legal. Porque eu acho que dá uma motivação, sabe? Dá um gás. E... eu falo muito dele porque eu me inspiro muito nele. Eu acho que ele tem uma energia sensacional. E não só ele, eu concordo muito. O Edilson, ele traz uma energia realmente com todos que têm contato com ele, de fato. Um abração, meu amigo. Um abraço também. Mas você também, você me inspira. Que bom, fico feliz por isso. Até os cursos da Alterdata, né? Faz a gente mudar um pouquinho a mentalidade, faz a gente buscar outros tipos de aprendizado. Eu até tô seguindo aquele G4 e gostei muito. E eu acho que a gente tem que buscar esse tipo Eu fico feliz por isso, porque eu acredito muito em referência. Para o que você quer ser, você tem que encontrar as referências certas. Isso é uma crença muito grande que eu tenho.
Se eu estou mirando, no teu caso, se eu estou mirando ser a melhor vendedora do estado, você de fato tem que acompanhar as pessoas que você acredita que podem te apoiar e fazer você chegar no lugar que você deseja. Então, obrigado pelo que você disse. Mas deixa eu aproveitar e fazer uma outra pergunta que estava prevista aqui. Quais são os skills, quais são as características que você acredita que um contador que está agora nos assistindo, e ele diz o seguinte, poxa, eu não sou um contador vendedor. O que ele precisa aprender? O que ele precisa fazer? Que meio ele precisa... por que meio ele precisa circular? Que tipo de evento ele precisa participar? Que tipo de conteúdo ele precisa consumir para fazer essa virada de chave? Para ele ser um contador vendedor? Olha, primeiramente, eu acho que algumas mentorias... até do próprio Adilson, tem o Instituto DNA, tem várias outras mentorias por aí que dá pra gente pegar esse gatilho aí e virar essa chave e frequentar eventos fora da sua cidade, tá? Pra ver como outros contadores estão se comportando. Porque aquele contador que tá ali só operacionalizando, ele vai ficar para trás. Sim. Então, a gente precisa urgentemente entender isso e buscar se transformar. Eu não nasci para ser vendedor, todo mundo pode chegar a ser um vendedor, é só ir buscar. E tem vários cursos que fazem a gente entender que é só a gente estudar um pouquinho ou buscar como é que eu posso falar? Priorizar um pouco esse tipo de vivência que a gente consegue chegar lá. Aí... Partindo de um complemento aqui do que você está dizendo, o que eu gosto de acreditar e de mostrar para essas pessoas que estão buscando esses skills? O que ele não tem? Nós, como profissionais, empreendedores, gestores, temos um hábito muito grande, e aí é uma crença que eu tenho, temos um hábito muito grande de trabalhar naquilo que nós somos bons. Ou seja... A Juliana é uma boa vendedora. Então, você dá foco nisso, participa de treinamento de vendas, participa de estudos sobre vendas, para você aprimorar tudo aquilo que você é boa. Mas poucas pessoas trabalham todos os dias em identificar aquilo que não é bom. Mas de forma sincera. Não aquela ideia de que, eu não sou bom com horário. Não, você não é bom com um monte de coisa. A verdade é essa. Todos nós não somos bons com um monte de coisa. E poucos param para pensar de fato naquilo que não são bons. Eu acredito que tem um pouco desse trabalho, tá, Ju? De estudar aquilo que o contador, empreendedor, que quer hoje ser um contador vendedor, o que ele não é bom? Ele não é bom em comunicação? Sim. Ele não é bom em programação neurolinguística? Existem cursos de programação neurolinguística. A própria Alterdata tem uma série de palestras e conteúdos sobre esse assunto. O que ele não é bom? Sobre oratória. O que ele não é bom? Sobre, abordagem, prospecção e tantas outras coisas. Então, se ele identificar os elementos que ele precisa contribuir para tornar-se um empreendedor mais completo, eu tenho certeza que isso já é um grande passo. Eu costumo dizer que eu gosto da incompetência consciente. O que é isso? Eu, a partir de agora, eu sei que eu não sei. Traduzindo isso, vamos imaginar que você, nesse momento, queira ser uma contadora vendedora, ou ser uma contadora técnica empreendedora. E você não sabe que você não entende de venda. Certo. A partir do momento que você não sabe que você não entende disso, você não sabe procurar o conhecimento. Então, você é uma incompetente inconsciente. Você não sabe, você não tem consciência dessa sua incompetência. A partir do momento que você estuda sobre você mesmo, você descobre que você é uma incompetente consciente. Porque agora você tem consciência das suas incompetências, daquilo que você não é boa. Sim. E a partir do momento que você tem essa consciência da incompetência, você busca conhecimento para resolver o problema. Então, eu sou muito a favor de estudarmos o nosso comportamento, estudarmos nossas falhas, para nos tornarmos incompetentes, conscientes. Bom,
Deixa eu avançar um pouquinho aqui. Quais são os desafios nessa tua nova jornada agora como contadora vendedora? Me fala um pouquinho agora, você já falou o período de transformação, como você está indo e tal, mas todos passam por dificuldades, desafios e grandes transformações, mas elas trazem também muitas vezes dores, dificuldades e um processo. Aí eu quero te ouvir um pouquinho sobre isso. Fala um pouquinho da parte difícil desse processo todo. Certo. Deixa eu só agregar a sua fala Por anterior. favor. Se você pegar no meu podcast, os primeiros, Hugo, minha oratória era terrível. Mas veja, eu tenho uma qualidade. Eu sempre fui muito ousada, tá? Então, eu não esperei ficar boa, 100% top, pra começar meu podcast. Eu dei minha cara pra bater. Eu precisava começar. É isso. O podcast estava na moda. Eu achava que o podcast era algo que poderia me dar essa visibilidade, Muito né? bem. Então eu me joguei, mas eu não estava 100% preparada. Falhei muito, tá? E aí eu percebi, eu começava a assistir, eu disse, "Vixe, que péssimo, não quero nem assistir mais", mas eu assistia tudo, porque eu precisava ficar consciente da minha incompetência na oratória. Muito bom, muito E aí bom. eu busquei uma mentoria, tá? Isso foi um investimento, foi caro. Foi. Mas eu melhorei bastante minha oratória. Você fez um treinamento de oratória. Treinamento de oratória. Legal. Muito bom ele, Anderson Góes, top. E aí, então assim, tem isso também, da gente ter consciência que a gente não tá tão boa naquilo ali, tá? Mas, enfim, eu acho que começar é importante. Não precisa estar 100% boa para aquilo E começar. você falou uma coisa que eu gosto muito, de assumir o risco, se expor Sim. e descobrir através disso. Porque se a pessoa ficar só na retaguarda, olhando no espelho e descobrindo tudo através do espelho, tentando melhorar para o espelho, Você não anda... não sabe, evolui, dá não essa- avança. Eu concordo perfeitamente essa virada com de isso. chave. Não faz a virada de chave, exatamente. Eu concordo perfeitamente com isso. Mas quais são esses desafios, então, baseado, você falou um agora, em para transformar-se em contadora empreendedora para contadora vendedora, você precisou melhorar a sua oratória. Ok, foi um grande desafio que você viveu. Sim. Não sei se você sabe, mas existem pesquisas, e aí só curiosidade talvez inútil aqui, mas existe um estudo que mostra que as pessoas têm mais medo de falar em público do que de morrer. Existe esse estudo comprovado. Aham. As pessoas têm mais medo de subir num palco para 2.000 pessoas do que o medo da morte. O que demonstra que, de fato, é uma característica que, se você desenvolver, você já cria um diferencial muito grande. Sim. Porque hoje você não parece ter dificuldade nenhuma. Você pode até estar nervosa aqui ou em qualquer outro momento, mas Não, em podcast, tranquilo. hoje você não demonstra de forma nenhuma, mas em momento algum. Então, quais são os outros desafios, então, agora que você tem, que você acredita que precisa enfrentar para desenvolver isso e que você acredita que a maioria que vai passar por essa fase de contador técnico ou contador empreendedor para contador vendedor vão passar também? Olha, eu digo que os nãos, aceitar os não, sabe? A gente investiu lá no escritório em um setor específico, a SDR, onde gera leads pra gente. E hoje eu tô muito feliz, quero frisar, que hoje eu consigo ser uma Juliana só para reuniões voltadas para fechar contratos, para legal. entender o empresário, para escutar o empresário. Tudo que eu gosto, eu tô conseguindo Você montou um SDR dentro da empresa? dentro da empresa. Para quem não sabe, a maioria contador que está assistindo, SDR é um setor voltado à captação de novos clientes, captação de leads. Capta, vai no mercado, busca esses leads, traz para a empresa e recebe um tratamento para depois receber talvez uma visita, negociação e tal. Isso. SDR é um setor de captação. Captação, isso. Então, é até muito difícil ouvir isso, tá? Um contador ou uma empresa contábil que monta uma estrutura de captação de leads. Muito bom. Então, eu fiz toda a transição, tá? Eu fiz uma fusão com o escritório que tem todo o operacional e passei 3 meses aí, 4 meses organizando essa base de clientes para migrar para um operacional e me transformar em Juliana vendedora, tá? Legal. Olha, não foi fácil, porque primeiramente tive que organizar o meu escritório.
Eu tenho um defeito, eu sou meio desorganizada. Consciente, tá? Mas aí, a gente tem que identificar o que a gente não é boa e buscar alguém que é bom. Eu gosto muito desse negócio de sociedade, essas parcerias. Eu acho que a gente consegue escalar melhor quando a gente se une com alguém que é bom nisso, bom naquilo. Só o que você está dizendo aí agora já não sei se você sabe, mas na minha percepção já é um grande diferencial. Porque a maioria das pessoas se unem em sociedade com aqueles que são muito parecidos. Sim. Ou seja, eu sou muito bom contador tributarista. Eu vou me unir com um cara que é muito parecido comigo e essa sociedade vai dar muito certo. Eu penso que é justamente o inverso. Você tem que se unir com aqueles que... fazer exatamente o que você fez. Se unir com aqueles que são diferentes de você e que complementam o seu trabalho. Sim. Eu gosto muito do seu pensamento. E aí eu tive que organizar tudo. E o meu sócio, ele é muito cheio de processos, mas é lindo de ver hoje como tá todo organizadinho. O nosso financeiro. Acho que eu tava perdendo até dinheiro, Hugo. Trabalhando e não vinha o dinheiro. Por quê? Porque tava tudo desorganizado. Nem sabia se aquele cliente... Acho que eu perdi tanto dinheiro em 2023. Cara... E hoje é tão bonito de ver tudo organizado. E até clientes inadimplentes eu tô mandando embora hoje. Porque eu consegui eu consegui virar um pouquinho do faturamento. Então, hoje, eu ainda não tô nesse nível de escolher, tá? Mas aquele cliente que tá me dando trabalho e gera uma inadimplência muito grande para mim, eu prefiro mandar a carta de distrato. Tchau, meu amigo, vá-se embora. Não, chega uma hora que você começa a selecionar aquilo que faz sentido para o seu foco, para o seu trabalho. Sim. Existem perfis de cliente para todos os tipos, né? E aí você escolheu, então, e está seguindo dessa forma, filtrando de acordo com esses elementos. Vamos lá. Sobre a sua visão de futuro. Já entendi tua história passado, né? Um pouco da sua história. Entendi seu momento atual, sua transformação, sua vida atual. Estamos chegando ao fim daqui a pouquinho. E eu queria ouvir um pouquinho sobre o futuro da contabilidade como contador técnico, contabilidade empreendedor contábil e contabilidade contador vendedor. Como você acredita, aí pensando a curtíssimo prazo, não, mas vamos pensar em médio prazo, 3 anos, 2 anos, 3 anos. Como você acredita que estará o contador técnico, o empreendedor contábil e o contador vendedor nessa evolução dos 2 próximos anos, considerando todos os elementos que você está vendo por aí, quantidade de mudanças que estamos sofrendo todos os dias do governo, a quantidade de pressão na mudança do comportamento do contador e existe muito essa pressão de saia do escritório, vá até o seu cliente, mas uma grande parte ainda não está passando por isso. Tem uma outra grande mudança que eu acredito que estamos vivendo nos últimos anos e nos próximos um pouco mais, que é a fase de sucessão. Muitos escritórios nesse momento estão passando pela fase de sucessão, alguns dando muito certo, porque os sucessores estão conseguindo até melhorar e avançar, evoluir, melhorar tecnologicamente os escritórios, mas muitos estão fracassando nesse processo e partindo para um processo de fusão ou venda da sua empresa. E o contador vendedor, finalmente, qual é o processo que ele vai viver nos 2 próximos anos e como será esse contador vendedor daqui a 2 anos? É uma pergunta difícil, eu sei disso. Eu entendo que é uma pergunta complexa. Mas eu queria te ouvir um pouquinho sobre o futuro, de fato, da contabilidade na tua cabeça. O que espera da contabilidade? Na minha cabeça, tá? Eu vejo que o operacional ele vai desaparecer porque os sistemas estão cada vez mais tomando conta aí dessa parte operacional. Então, eu acho que a hora de você se transformar é agora. E o vendedor de contabilidade, ele vai ser a ferramenta fundamental para o escritório de contabilidade. Esse vai ser o funcionário mais bem remunerado. Então, eu estou investindo muito nessa profissão de vendedora de contabilidade, porque primeiro que eu tenho meu escritório, quero encher de receita de contratos, tá? Muito bom. Mas qualquer coisa, Hugo, aqui não dando certo, poxa, eu sou uma vendedora de contabilidade, eu sou uma peça fundamental para qualquer escritório. Então, eu não vou morrer de fome, entendeu? E ainda pode, aí desenvolvendo outras possibilidades, você pode até treinar vendedores de escritórios de contabilidade, pode abrir uma mentoria de vendas para
escritórios de contabilidade para colocar os vendedores para serem treinados pela Juliana. Justamente. Eu acho que faz todo sentido, todo sentido. E hoje a gente vê em todos os eventos que a gente vai, fora ali daquele mundo de contabilidade, seja aquele evento de Pedro Neri, seja o Summit, que aconteceu agora em fevereiro, você vê que é muito vendas, mas em alguns estados isso está muito apagado ainda. Então, eu quero atacar esses estados que ainda estão dormindo, digamos assim, né? É até um convite que eu faço também, e eu acho que você também está com o mesmo pensamento, para todos os estados Norte, Nordeste, Centro-Oeste, que não tem tantos eventos voltados a vendas para a contabilidade, fiquem à vontade, contem comigo, contem com a Alterdata para levar conteúdo, acho que com a Juliana também. Então, vocês saibam que podemos sim levar mais conteúdos para os contadores de todas essas regiões, porque a maior parte do eixo Rio-São Paulo está concentrando muitos eventos. Sim. Isso, de fato, é preocupante, porque às vezes o deslocamento, hospedagem, tudo isso faz com que muitos não saiam de casa para ir até esses locais de eventos. O que é perigoso, porque faz com que eles não se atualizem, não tragam conhecimento e deixem a região, de certa forma, estagnada, mas também temos que nos movimentar aí até determinadas regiões. Então, inclusive, complementando aqui, a Alterdata está fazendo evento em todos os estados. Fizemos agora em Sergipe, fizemos em Pernambuco, Salvador, lá na Bahia. Estamos fazendo em todos os estados um evento pequeno, um evento limitado a 100 e poucas pessoas, mas tentando levar para todas essas regiões que tem a Alterdata. Hoje temos mais de 110 bases espalhadas pelo Brasil inteiro. Então, estamos fazendo evento em todas as bases para levar conteúdo, de fato, para o mercado contábil, né? Muito bom isso, os contadores precisam. E qual é a relação, Ju, trazendo agora para o final realmente do nosso encontro, qual é a relação que você enxerga do contador vendedor em relacionamento e vendas? Onde você enxerga que isso se encontra de alguma forma? Porque quando falamos de vendas, muitos imaginam aquele vendedor de porta a porta, o famoso vendedor de Bíblia que existia muito tempo atrás, ou do Atlas, ou seja lá o que for. Ou até aquele vendedor chato. Ou até o vendedor chato. Quando falamos de vendedor, imaginamos muitas pessoas. Eu sou vendedor, você é vendedor, eu tenho um time de 2.000 pessoas que vendem dentro da Alterdata de alguma forma, mas de uma forma geral, para o mercado técnico, para o contador técnico, quando falamos o nome vendedor, ele imagina aquele cara chato. Aquele cara que gera desconforto, que incomoda, que quer a todo custo fechar o contrato. Fechar contrato independente de qualquer coisa, sem pensar naquele ganha-ganha de fato, sem pensar que vender é nada mais, nada menos do que ele faz todos os dias. Só não chama de venda. Sim. Então, qual é a relação, na tua opinião, desse trabalho de relacionamento com o resultado de vendas? Como você acredita que uma coisa tem a ver com a outra? Vamos dissecar um pouquinho esse assunto, porque eu acho que relacionamento tem tudo a ver com esse projeto seu. Eu acho também. Eu acho que foi daí que despertou esse meu momento de vendedora. Eu chamo de Juliana Lobista, tá? Veja, deixa eu tentar chegar lá na sua resposta, aí você vai me ajudando. Eu aprendi na CF a tratar muito bem o meu cliente, mas não é só o meu cliente. Você pode não ser meu cliente, mas você pode estar precisando de mim, tá? Nesses leads que estão sendo gerados para mim, às vezes o empresário já tem a contabilidade, mas ele me atendeu e ele me deu uma brecha para alguma coisa. Certo? Então, eu vou tentar atendê-lo ali da melhor forma. De repente, eu posso até prestar um serviço para ele 0800. Mas por quê? Eu quero gerar essa conexão. Sim. Eu quero ser a boazinha, certo? Eu vou dar alguns exemplos da Juliana Boazinha. Que eu não viso só lucro, tá, Hugo? Eu viso atender o meu cliente ou sei lá, deixar ali uma sementinha, digamos assim. Então, eu tô num CrossFit, tá? Virei crossfiteira tem o quê? 2 meses, eu acho. Legal. Mas eu entrei lá por um motivo, tá? Eu quero aquele centro de treinamento na minha base. Eu não sou brincadeira. Não foi à toa, tá? Legal. Mas despertou uma curiosidade de entender o crossfit. Eu sempre fui da musculação.
tinha um preconceitozinho ali com crossfit, mas eu via, poxa, uma prima minha gostava tanto de crossfit, eu disse, não, tem alguma coisa de bom que todo mundo gosta, deixa eu entender do crossfit. E aí me matriculei, tô lá presa por 1 ano, mas eu tô amando. Mas eu quero ele como meu cliente. Cheguei lá, a atendente, Juliana, eu vi aqui um podcast, porque o dono do treinamento já foi no meu podcast, mas ele ainda não é meu cliente. Legal. Ainda não é. Mas cheguei lá, aí a atendente fez, Juliana, você apareceu aqui na nossa TV, não sei o que, eu não sabia que você tinha um podcast. Você é contadora, né? Olha, eu tô precisando de uma declaração de imposto de renda para financiar um apartamento que eu estou casando. Eu disse, mulher, eu te ajudo. Manda aí seus dados que eu faço para você. Hugo, eu não cobrei nada. Mas por quê? Eu quero gerar alguma coisa ali, entendeu? Eu já dei uma minha entrada. Seu interesse é a médio prazo e não curtíssimo, né? Veja, ela conseguiu... Não, e quer ver gratificação. Ser gratificante. E a resposta dela, Juliana, eu consegui financiar meu apartamento. Veja, nem tudo é lucro. Isso não tem preço, Nem tudo é lucro. Você ajudou o sonho de alguém. Eu chego lá, aí eu tenho um menino de 2 anos, às vezes eu tô sem a babá, ela fica cuidando do meu menino, deixa ela sentadinho do lado dela. Meu menino já chega no CrossFit, já vai lá dar um beijo nela. Caramba, que legal. Então, veja, foi só uma declaração de imposto de renda, Hugo. Isso é um negócio não cobrei nada. De certa forma, muito simples, isso. Mas criou um estreitamento na relação gigante, coisa que às vezes demoraria Ela é recepcionista, ela é recepcionista. É com ela que todos têm contato. Pronto. Entendeu? Aí, Juliana Contadora, já deixei uns cartõezinhos lá. Olha, se você vê alguém precisando, pronto, já deixei cartõezinhos para ela da CF Contabilidade Aracaju. Então, é assim que eu vejo que a gente vai plantando as sementinhas, tá? Concordo. E eu falei isso da declaração de imposto de renda e eu acho que isso é uma forma de você agradar alguém que você quer captar. Isso aconteceu também com uma blogueira. Ela tá aumentando o patrimônio dela, certo? E ela não entende nada disso aqui de contabilidade, de declaração de imposto de renda. E ela foi através de um lead que gerou para mim. E ela cheia de dúvidas, mas ela não quer pagar imposto, ela não quer ter gasto com contabilidade. Eu disse, bom, vamos lá. Primeiramente, vamos consertar a sua vida. Você está aumentando seu patrimônio e você não tem nenhum lastro. Vamos fazer sua declaração de imposto de renda? Pronto, daí eu já peguei o gatilho da confiança com ela. Fiz a declaração de imposto de renda também para ela, 0,800. E aí vai, ela ainda não é minha cliente, mas vou chegar lá já. Então, eu vou plantando as sementinhas desse jeito, fazendo algumas coisas que não me custa nada, certo? Mas que pode trazer muitos benefícios dali, tá? Que é, mais uma vez, eu vou dizer, nem tudo é lucro. Eu acho que gerar uma relação... Até porque lucro, aí é o que eu acredito, é uma consequência de um trabalho, de um relacionamento, de uma busca por fazer o bem. Justamente. O dinheiro, no final das contas, nas nossas vidas, é sempre uma consequência de tudo isso aqui. Uhum. Hoje, você não está ganhando dinheiro diretamente em estar aqui no podcast. Mas dinheiro pode ser uma consequência de alguém gostar de ver você no podcast, saber que você é contadora, que atua no modelo... As oportunidades vão aparecendo. As oportunidades aparecem, eu concordo. Dinheiro é sempre consequência, não é a origem. Justamente. Eu concordo. Eu parei um pouquinho de gravar o podcast, recebi algumas críticas e aí teve alguma inconsistência ali com o meu integrante, porque achava que, não tô vendo nada aparecer. Veja, mas alguém tá vendo. Tem quem goste, tem quem não goste. Exato. E eu acho que o podcast é uma ferramenta barata e muito boa para visibilidade. Sim. E não é só isso, Hugo. Parcerias aparecem através do podcast. Então, eu acho que não é só você visar ali imediatamente o lucro. Aos pouquinhos ele vai aparecendo. Concordo. E plantar umas sementinhas e fazer o bem também. Eu trabalho também na Câmara Municipal de Aracaju. Lá eu tenho 24 vereadores, que eu digo que são 24 chefes. E eu trato todos por igual. Todos gostam de mim porque, veja, eu faço meu trabalho certinho, dou agilidade no que tem que fazer de pagamento deles. E aí todo mundo, poxa, Juliana, me agradece, mas é meu trabalho, Hugo, entendeu? Só que eu tô sempre ali, sorridente, é um bom dia diferente. Sim. E eu vejo muito por aí pessoas que levam problemas. E eu não levo problema, eu levo a solução.
Porque eu acho assim, poxa, se eu tô no cargo de liderança, eu tenho que levar a solução. Concordo perfeitamente. O problema já basta tanta coisa da vida. Ninguém levou você ali para trazer mais problemas. Essa é isso realmente é fato. Levou você porque acredita que você vai... E eu escuto isso até de chefe. Poxa, seu bom dia é tão diferente. Às vezes eu tô cheia de problema, mas eu dou um bom dia diferente que é para que meu dia fique diferente. É um bom dia cheio de assim no final. Bom dia! Levar energia positiva, de fato, faz toda a diferença e eu acredito muito nisso para relacionamento, tá, Jô? Eu confesso a você que eu vivo muito mais baseado em relacionamento com todos ao meu redor do que com aquela venda técnica, de fato, com me preocupar em abordar alguém. Eu treino muito mais meu time para que eles sejam legais do que vendedores. Aham. Isso acredito que traz muito mais resultado a longo prazo. A maior prova disso é eventos que nós participamos todos os dias, coquetel, seja lá o que for. Muitos acham que aquilo ali é uma oportunidade de venda direta. E ali aí é uma indicação para todos vocês que estão assistindo, eu indico realmente um pensamento voltado para relacionamento, porque no momento de coquetel como esse, por exemplo, você tem que ser legal. No dia seguinte ele vai te receber para você fazer a venda que você deseja, se naquele dia ele gostou de você como gente, como pessoa. Se naquela noite você falou de futebol, se você falou do filme, de uma série, de alguma coisa que criou uma sinergia e ele saiu dali, poxa, eu gostei muito da Juliana. No dia seguinte, se a Juliana ligar para esse contador, as portas estão abertas. As portas estão abertas. É isso aí. Os negócios acontecem. É isso aí. Porque ele vai receber você porque gosta da Juliana. Então ele gosta de você antes do seu CNPJ. Uhum. E ele vai te receber por isso. Eu acredito muito nesse tipo de movimento, tá? Em eventos, você não sabe, mas em eventos nossos, por exemplo, de contabilidade que você participa, tem alguns dias de coquetel. Você sabe disso. Nós treinamos o nosso time para um momento de coquetel. Eu já conversei com o time dizendo o seguinte: não é para falar de sistema. Não é para falar de nada que Gere envolve a conexão primeiro. Venda, sistema. Se ele perguntar, você faz o quê? Cara, resuma. Sou da Alterdata. Amanhã passa aqui que a gente conversa. E puxa outro assunto. Uhum. Seja legal. Seja pessoa divertida. Seja o cara que vai chamar ele ou que ele vai querer ficar perto de você pela sua personalidade. Não seja aquele vendedor chato. Não seja o vendedor chato. Exatamente. Não seja o cara chato. Que existe. Existe a pessoa que só pensa em vender. E não que venda é consequência de um relacionamento, ou de uma boa abordagem, ou de uma amizade. E aí que eu acredito que o negócio torna perigoso, porque você perde vendas por só pensar em venda. Uhum. É esquisito até falar isso, mas é a mais pura verdade. Sim. Eu não gosto de quem só fala de venda. Eu não fico perto de quem quer me vender o tempo todo. Eu também não. Mas se alguém Existe é legal... até no mercado uns mentores que é muito, muito, muito... Chega a ser chato. É claro. Eu não compro uma mentoria desse cara. Eu costumo dizer, Jô, e aí tem treinamentos internos nossos, eu costumo dizer que um vendedor é um camaleão, né? E tinha antes um conceito de vendedor pitbull. Você já ouviu falar nesse conceito de vendedor pitbull? É o vendedor agressivo, aquele cara que vai pra cima, aquele cara que é um grande vendedor. Eu não acredito nisso. Eu não acredito também não. E comigo não rola. Eu não gosto disso também. Eu acredito justamente no vendedor que se adapta àquele cliente dele. Tem cliente que você chega e o cara tá passando por um problema, e você precisa se adaptar àquele momento. Às vezes você precisa ser um koala. Que vai abraçar, vai ser carinhoso, vai ser atencioso, vira um psicólogo. Sim. E às vezes você precisa ser uma águia, às vezes você precisa ser um leão. Então, é um cara que vai se transformando de acordo com o cliente. E não tem uma personalidade única. Só vender. Comportamento único, de vendedor agressivo. Eu não gosto desse tipo de comportamento. Então, não julgo quem quiser ser que seja, mas... eu não acredito que esse é um modelo de trazer para trazer resultados. E relacionamento é justamente o inverso disso. Não dá para você ser agressivo
na sua comunicação para estreitar e criar relacionamentos. Na verdade, você afasta. Você pode até fazer venda de impacto, mas você afasta de relações a longo prazo se você ficar batendo na tecla de vender, vender, vender. Sim. Então, eu acredito muito nisso. Você acha que faz sentido? Acho que faz. E aí eu vou exemplificar aqui com uma experiência concreta, tá? O meu podcast, quando eu transformei agora em 2024, levando só empresários, eu convido o empresário, até então ele não é meu cliente, só que eu mirei nele, tá? Convido, e aí ele se sente prestigiado, né? E aí ele vai lá, quem não quer aparecer, né, no YouTube, no podcast e tal. E aí ele vai e fala da dor da empresa dele, nananã. E aí eu espero um tempinho para não ser agressiva, mas depois eu vou lá e digo, porque ele disse que a contabilidade atende 100%, tá? Mas no meu podcast ele falou algumas dores que ele tem, certo? Peguei. Então eu vou lá e digo, eu tenho isso aqui pra sua dor, eu tenho isso aqui pra sua dor. E eu gerei a conexão pra ele me receber, né? E ele já sabe ali que Juliana é contadora, que Juliana tem um escritório, CF Contabilidade, nananã. Então, eu acho que o podcast também quebra essa barreira, sabe? E gera essa conexão e abre as portas. Eu acho, estou gostando bastante desse meu novo formato. Eu acho que faz total sentido o que você falou. E treina a sua comunicação, que é uma coisa que você gostaria de evoluir, tá treinando sua comunicação também, de fazendo melhorar. Com certeza. Eu acho que isso faz total sentido, a conexão. E quando é que você vai me chamar para podcast lá em Aracaju? Está convidado. Quando eu for a Aracaju, eu tenho até uma promessa lá, minha, pessoal, para o meu time lá de Aracaju. Estou devendo uma visita lá, a Elínia, o time lá. Markson, eu falo demais com ele. Né? Markson, eu tô com a dor aqui num sistema, me ajuda aí. Qual o sistema que atende esse meu cliente? Eu estou devendo muito uma visita lá para fazer isso. Será um prazer enorme fazer um podcast lá com você também. Uhum. Ju, mensagem final. Vamos lá, mensagem para os contadores. Veja, busquem mentorias voltadas para vendas, porque o futuro da contabilidade está naquele que vai se transformar num vendedor. E eu acho que é de fundamental importância que a gente passe pelo operacional, porque é diferente, Hugo, você ser uma vendedora de contabilidade se eu passei por toda aquela dor, aquele perrengue da contabilidade, certo? Eu perdi prazos, já paguei muitas multas. Eu tive que organizar o meu escritório. Então, eu sei o que é um escritório. E hoje eu estou onde eu mais queria estar, que é na porta da entrada, assim, né? Onde eu vou colocar a receita para dentro, que são os contratos que a gente tanto ama de fechar. Sim. Então, eu acho que é buscar realmente pessoas, ou você se inspirar em alguém que você diga, poxa, eu quero chegar ali. E aí você mira naquela pessoa e aí você vai fazendo o que aquela pessoa faz. Copiando, digamos assim, tá? Mas um copiar de forma honesta, onde você vai buscar chegar até aquela pessoa. Acho que é isso. Perfeito. Dica que eu dou para todos vocês, escritório de contabilidade, contadores, empreendedores que querem agora virar essa chave de vendas, eu indico que busquem conteúdo de qualidade. Acredito muito, Ju, que estamos vivendo uma fase muito difícil no sentido de excesso de informação. Sim. Todos nós passamos por uma época antigamente, e aí você viveu isso, porque eu vivi, temos mais ou menos a mesma idade. Eu vivi a época da biblioteca, de fazer trabalho do colégio indo para a biblioteca. Eu também. Então, sabíamos da dificuldade do conteúdo, de procurar o livro certo, de escrever, de copiar aquela informação para levar. Nos últimos 20 anos, houve uma explosão de conteúdo muito grande. Hoje eu acredito que o problema está no excesso. Sim. Tem tanta informação que as pessoas não sabem que conteúdo de fato consumir. E aí eu quero fazer um convite para todos vocês. Consumir o podcast da Juliana. Boa. E consumir o podcast, os conteúdos da Alterdata. Então sigam a Juliana. Qual é o teu arroba? @contadora_Ju Alcântara. Ótimo. Sigam a Juliana, sigam o podcast, que é o Contar Pode, não é isso? Contar Pode com Demudo _podcast no YouTube. Ótimo. Sigam a Juliana, me sigam no Instagram, Hugo_G Dias, e sigam as redes sociais da Alterdata, @Alterdata Software e @Alterdata Contábil.
geramos muito conteúdo, nós temos muitas coisas sendo lançadas todos os dias que não envolvem necessariamente sistemas. Nós treinamos sobre diversos assuntos, você já é uma consumidora dos nossos conteúdos. Ju, encerramos, eu espero que você tenha gostado, eu gostei bastante do nosso papo. Muito obrigado mais uma vez pela sua visita. Também. Eu quero ir no seu podcast, Vamos ir até o seu escritório, quero conhecer todo mundo. Só tenho a agradecer a todos vocês que assistiram durante aí 1 horinha, eu acredito, o nosso podcast. Foi tão bom que passou rápido, né? Passou rápido, exatamente. Tentamos acelerar um pouco para ficar dinâmico realmente. Eu confesso que eu gosto de podcast mais dinâmico. Sim, eu também. Porque senão fica muito extenso e as pessoas perdem um pouco o foco, mas eu espero que você venha aqui outras vezes. Sobre outros assuntos, outros momentos. Então você já está previamente convidada. Novamente, a Juliana, embaixadora da Alterdata, cliente da Alterdata, lá de Aracaju, e uma grande parceira nossa. Muito obrigado mais uma vez, Ju. Muito obrigado a você, a todos. Hugo. Obrigada a todos da Alterdata.